E já estamos de volta com o Temperando o Papo. O assunto de hoje, gente, é incontinência urinária. Portanto, fique aí de frente para a telinha, porque nós recebemos hoje o Dr. Silwichi Fujizaki aqui no Temperando o Papo. Ele que é urologista e geriatra, para esclarecer todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? É um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Doutor, conta pra gente, o que é a incontinência urinária? Sim, eu gosto de explicar pela terminologia, né? Incontinência seria a falta de continência. Então, falta de controle no ato da micção, ou seja, na condição de urinar. Então, seria uma perda da urina involuntária. Tá, involuntária, né, Isso, doutor? involuntária. Quais são as causas, as principais causas da incontinência urinária? Sim. Então, nós temos a bexiga, que é um reservatório da urina. Sim. E no início do canal urinário, que é a uretra, né, que seria a parte externa, existem válvulas também, tipo esfíncter, né? Essa válvula, relaxando, é que vai promover a saída da urina. Então, essa válvula, ela tem uma musculatura que pode ser controlada, vamos dizer, no momento que se queira fazer a micção. Agora, existem pessoa saudável, né? Isso. Controla. Agora, qualquer condição que interfira nessas válvulas, né? Uma inflamação, a altura da bexiga, do assoalho vesical, né? Principalmente que ocorre nas mulheres, pode interferir. Essa patologia é mais frequente em quem, doutor? Homens, mulheres, idosos? Sim, é muito mais frequente nas mulheres. Nas né? mulheres? De cada 10 casos, 9 são mulheres. 9 são Isso. mulheres. Pela própria condição do assoalho vesical. O que é assoalho vesical? Tem a bacia e a bexiga está apoiada nesse assoalho. Né? Por uma condição anatômica já, a mulher tem mais condição de ter, vamos dizer assim, um desequilíbrio dessa sustentação da bexiga. Desequilíbrio, né, doutor? A bexiga vai caindo de certa forma. Tem até uma doença, né? Popularmente conhecida como bexiga caída. Isso. E no passado, de certa forma, era muito mais frequente pela própria gravidez, que se tinha muitos filhos. Gestações, né? Então, né? acima de 5, 6, 8, 10 filhos, acabava cedendo a assoalho. Sim. E o tratamento, desculpe colocar, mas adiantando, Sim. Um dos tratamentos cirúrgicos é a sustentação, elevação da bexiga. Tá. Então, é uma cirurgia que é feita... E nesses casos. É muito complicada, né? Nesse caso, né? Não é. Cirurgia É lógico, é uma cirurgia especializada, mas o objetivo é levantar a bexiga. Então, no passado, se tinha alguns pontos, né, cirúrgicos que se amarravam no próprio osso, né, a pubis, para que ele elevasse a bexiga. Hoje tem outras técnicas. Sim. Doutor, conta pra gente, o que é a enurese noturna? Sim, seria uma incontinência que é considerada normal nas crianças, né? Nas crianças, até 2 anos de idade. Até 2? Isto. Então, na verdade, se espera antes, mas até 2 anos pode ocorrer, ou até mais, às vezes. Até mais? Tem que educar a criança, mas de toda forma é normal ocorrer durante o sono, né? Então, durante o sono, a psicologia, ela procura explicar que numa instabilidade... às vezes um pesadelo, por exemplo, né? ou a criança, ou mesmo adulto também, ele poderia estar num sonho, né? De certa forma, ele estaria fazendo a micção. Ele consegue relaxar e, no nível de inconsciência, ele urina, na verdade, não é que perde urina. Às vezes ele até acorda, né? Dá um sustinho, tô sonhando. Isso, né? Agora em criança é comum, é normal. Tá, criança é comum. Pais que têm seus filhos com enurese noturna, né? Por um período, após os 9 anos de idade, tem uma telespectadora que seu filho tem 9 anos de idade e ela já buscou tratamentos, não é problema fisiológico, o que fazer? Sim. Sem dúvida é de ordem psicológica, né? Alguma instabilidade. Com uma orientação, com tratamento, com um psicólogo, uma terapeuta, ele vai conseguir retornar, sem dúvida. Sim. Tá, porque os pais, inclusive, falaram bastante para mim, né? Quando souberam que o doutor ia vir aqui no Temperando Papo, que, inclusive, eles fazem com que os pais vão se revezando para acordar o menino de 2 em 2 horas para que ele não faça essa micção na cama. E, assim, o sono dele é realmente muito pesado. Sim. Então, eles não conseguem, fazem isso. E aí pediram para perguntar para o doutor. Sim. Agora, de ordem física, existem exames, né, de laboratório que medem essa continência, né, tipo cistometria. Existem exames que conseguem avaliar. Sim. Então, vá um bom médico essa contenção, e um psicólogo também. Também, se necessário, sim. Sim, ótimo, doutor, ótimo. Bom,
Ô, doutor, fala pra gente, tem outros tipos de incontinência também? Sim, eu falei da incontinência da mulher, né? Sim. Existe uma incontinência que seria o reflexo da musculatura da bexiga, ela se torna muito sensível a tal ponto de qualquer estímulo ela tender a contrair, a expulsar a urina. Agora, voltando, é muito frequente então as infecções urinárias, uma vez tratada é para melhorar. A cistite é uma delas? A cistite, uma delas também, a Sim. certo grau. Aí para o homem vem a próstata, né? Que ela está bem na região dessas válvulas. Então, uma prostatite, uma inflamação nessa região também pode levar a essa incontinência. E também as incontinências resultantes de cirurgias nessa região. Sim. As cirurgias na bexiga, no colo da bexiga e na próstata também, né? Então, é comum o homem, a partir dos seus 50, 60 anos, que são submetidos a uma cirurgia da próstata, né? Ela tem uma alteração dessas válvulas e ter essa incontinência. Sim, e quando perceber, doutor, incontinência, ir ao médico de imediato? Sim, ele vai saber se há um tratamento clínico ou uma cirurgia. Sim. Quais os tratamentos, doutor? Conta pra gente. Então, vai depender do diagnóstico, né? Se for Sim. uma condição inflamatória, seria medicamentoso, né? Ou da musculatura, uma flacidez, também existem medicamentos também de contenção, tanto para a próstata como para a bexiga. Agora, se for de ordem de lesão, né, pós uma cirurgia, aí existem tratamentos cirúrgicos também, né, porque é tecidual. Então, existem, para o homem como na mulher, existe uma forma de se comprimir a uretra ou elevar um pouquinho a bexiga. Então, existe o que nós chamamos de sling, né? Seria como se fosse um cinto. Sim. Que se colocaria em volta do canal da uretra e faria uma compressão. Desta forma, estaria comprimindo, dificultando essa expulsão. Agora, existe uma regulagem, né? O quanto que se aperta ou não. Então, isso é feito na cirurgia. E também existem aquelas com umas válvulas, né? Existem umas bombinhas de acionamento que pode liberar ou não a uretra. E aí sim. tem um tempo Em certo para liberar ou não? Sim, tem casos mais extremos, né? Mas a aí pessoa tem a sensação? tem. Ele sente a bexiga cheia. Interessante. É lógico, ele libera o esfíncter no momento. Tá, entendi. Doutor, fala pra gente, há muitas dúvidas, isso é a título de curiosidade Sim. também, não tem a ver com incontinência urinária, mas tem a ver com a urina. Quantas vezes que uma pessoa deve ir normalmente ao banheiro? Então, existe um fluxo normal, né? O rim, ele tem um gotejamento contínuo, né? Que é a filtragem do sangue, e uma parte ela é eliminada, né? Então, as substâncias que são nocivas, que o organismo entende que deve ser eliminado, ele sai pela urina, isso é muito importante. Mas ele tem que sair com um pouco de líquido, né? Por isso que ele sai através de um líquido. Então, esse volume pode ser de 200, 300 mililitros, né? Que é a capacidade normal da bexiga, mas ela Sim. consegue armazenar até mais, até 500 ml, dependendo, né? Tá. No caso de um aperto, por exemplo? No aperto ou o que é normal encontrar um paciente que ele já tem uma certa dificuldade, então a bexiga vai de certa forma, vai aumentando. Pessoas com problema na próstata também, por exemplo, que não conseguem isso. evacuar. Então a bexiga dele eliminar. consegue armazenar mais, né? Mas o normal seria 200 a 300 ml, Sim. que seriam eliminados cada 2 a 3 horas também, seria o intervalo, né? Sim. Ô, doutor, e eu vi também no seu site que você tem um método para fortalecer o assoalho pélvico. Fala pra gente. Existem exercícios, né? Sim. Isso. Quais são eles? Esses exercícios, eles são, bom, lógico, tem que ter uma orientação através de um fisiologista, né? Então, existem exercícios, vamos dizer assim, da coxa, das pernas, né? Tá. Adequados, que vão fortalecer essa musculatura. Uhum. Né? Agora, um exercício muito fácil, muito comum, em pacientes, por exemplo, que tiveram uma cirurgia, ele não era incontinente, né? Após a cirurgia, ele se tornou incontinente. Para um retorno dessa musculatura, ele iria, vamos dizer assim, para urinar, ele estabeleceria um período de tempo. Tá. Para que não tenha perda. Então, por exemplo, de hora em hora, antes dele perder, ele iria ao banheiro. De uma hora, então. Por exemplo, cada meia hora, isso. Tá. Aí ele estaria treinando, né? Sim. E essa musculatura também, quer dizer, no meio da micção, se conseguir, ele para, ele retrai o músculo uma, 2, 3 vezes, toda vez que ele for. Então, Isso ele estaria para homens exercitando e mulheres, para homens e doutor? mulheres também. Para fazer Isso. esse Se exercício. tiver condição, isso, de retornar essa musculatura. Sim. Quais são as dúvidas mais frequentes dos seus pacientes em relação à incontinência urinária, doutor? Sim, normalmente
um paciente com incontinência, com essa perda, vamos dizer assim, um caso extremo, a perda é direta, né? Então tem que usar um tipo de uma fralda, né? Sim. Né? Um absorvente. E acaba incomodando realmente, né? Tá no ambiente de uma reunião, lógico que existe um incômodo. Então, a procura é exatamente voltar ao que era antes, né? E essas avaliações que são de laboratório, elas conseguem determinar se há uma condição física mesmo ou é de uma outra ordem. Dependendo do tipo de lesão, alteração, ela pode ser recuperada através de um tratamento clínico, ou medicamentoso, ou exercícios, né? Entendi. Bom, então para vocês que estão assistindo Temperando Papo, olha só, o doutor sempre esclarecendo as nossas dúvidas aqui também. Doutor, tem bastante dúvidas, perguntas frequentes no seu site também, Sim. né? Qual é o site para a gente passar? É SaúdeH. SaúdeH.com.br. Isso. Então lá vocês também podem mandar as suas dúvidas, esclarecer tudo, perguntar para o doutor que ele responde. A semana que vem o doutor vai estar aqui novamente? Sim. Sempre, né, doutor Silwisch? Obrigado. Agradeço a sua participação aqui no Temperando Papo, viu, doutor Silwisch Fujizaki? Você entre no site, gente, saudeh.com.br, mande as suas perguntas, esclareça as suas dúvidas com o doutor Silwisch, que está aqui sempre aqui no Temperando Papo. É só mandar a sua dúvida, a sua pergunta e sua sugestão também, viu? Aí você pode entrar na minha página Ariane Fonseca, apresentadora, e acompanhar tudo que acontece no programa, inclusive as fotos do que está acontecendo aqui, e mandar previamente a sua pergunta. Não sai daí não, que a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com Pela Outro Cá. Temperando Papo volta já.